Bom, povo, então vamos lá. A semana foi dura, eu pensei, depois que eu recebi o 5º dia útil, eu pensei, sumi com os meus R$100 que sobrou na conta, mas aí, não, tem que trabalhar, né? Então, vamos lá. Pessoal de casa, então, sejam bem-vindos. Qualquer dúvida, por favor, estou aqui no celular também. Pode me chamar aqui, abrir o microfone, ou até mesmo no chat, né? Então, sejam bem-vindos. Hoje, nossa primeira aula de economia, né, que a gente trabalhou na última aula, na quinta-feira passada, a gente conversou um pouco, né, para quebrar o gelo sobre economia, e hoje, literalmente, a gente vai começar a trabalhar dentro da disciplina, né? O pessoal, alguma dúvida com relação... Ficou alguma dúvida com relação ao que a gente passou em avaliação, sistema, metodologia, tudo certo? Só na hora da prova? É normal, né? Mas então vamos lá. Lembra disso aqui? Então aqui vocês, no final da aula passada, eu fiz a determinada pergunta, economia então muitos de vocês aí fizeram, né? Movimentação de dinheiro, progredir. Vamos ver no final, lá no final do semestre, o que vocês irão colocar aqui, a gente vai fazer um comparativo. Tá? E diante disso, então, pessoal, só para que a gente possa trabalhar, o que é economia? Muitas pessoas pensam que economia é uma ciência exata, né? Onde o 2 e 2 vai ser 4 até que me provem ao contrário. Mas a economia não é uma ciência exata. A economia é uma ciência social que administra recursos escassos para atender às necessidades humanas ilimitadas. Tá? Então, primeira coisa, a gente entender o porquê esse social, porque nós já meio que comentamos, né, na última aula, porque logicamente que vocês sabem, né, por mais que seja na área jurídica, vocês irão atender o comércio exterior, por exemplo, ou multinacionais. Então, se eu perguntar para vocês a cotação do dólar, com certeza vocês vão saber hoje, né? 5,22. Mas aí é só essa pergunta, por quê? Porque com o passar do tempo vocês verificarão que a economia ela trabalha dentro de uma sazonalidade. Por isso que não pode ser uma ciência exata. Por isso que não pode ser uma ciência exata. Então, ela é uma ciência social que administra recursos escassos para atender às necessidades humanas limitadas. E quais são essas necessidades humanas? Wi-Fi. Então, se você for analisar, e hoje a gente brincou Wi-Fi, mas hoje é negócio. Se você não tiver uma internet, né? Mas, por exemplo, todos os dias precisamos nos alimentar. Todos os dias. Vamos sair daqui, 10h40, 10 e pouquinho. Vamos lá, comer, vamos lá, carne de soja, né? Hoje já começa o dia do lixo. Possivelmente lá em casa já vai ter lanche. Mas amanhã de manhã nós vamos comer, no almoço a gente vai... Então, a nossa necessidade humana, todos os dias nós consumimos produtos e serviços. Só que o problema é do outro lado. Os fatores de produção. Porque os fatores de produção não são limitados. Quer dizer, desculpa, não são ilimitados. E a gente vai trabalhar um pouco isso. Então, a economia, ela não trabalha, aquilo que eu falei para vocês, não é só o dinheiro. É também, mas não é aquele gaste menos do que você ganha. Muitas vezes não é possível. Nós estamos passando por um momento, hoje eu recebi a minha conta de luz em casa. Meu Deus! Né? Como está difícil. Os custos aumentando e as nossas rendas ficando cada vez estagnadas, né, ou limitadas, e você tem que fazer, né, um jogo dentro de casa, jogar para cima as contas e
O que não cair na tua mão, né, o outro mês a gente... É isso que a economia ela traz para todos os setores. E nós também, dentro do direito. Porque vocês trabalharão nesse nicho de mercado. Vocês atenderão clientes nesse nicho de mercado que são impactados pela economia. Por exemplo, ano passado, os empresários tiveram acesso ao Pronamp, não sei se vocês... um programa de financiamento, mas que uma parcela não pôde pegar porque houve falha na contabilidade das próprias empresas. E teve gente que pegou que não precisava, que investiram em outras coisas, e quem precisava não pegou o dinheiro. Pegaram sem então. E a economia ela vai trazer esses estudos. Por quê? Porque os recursos estão escassos, queira vocês ou não, né? Que a gente vai conversar ali agora, daqui por diante. Tudo bem? Seja bem-vindo. Porque nós precisamos consumir. Nós como consumidores, tanto bens e serviços. Só que do outro lado nós temos os recursos que cada vez estão escassos. E como fazer essa equação? Aí é a administração, aí é gestão, aí é a capacidade de cada um de nós, né? Apertarmos aqui, afrouxarmos ali. E a economia, então, ela traz todas essas questões aí para a gente resolver. Por quê? No popularzão, nós falamos que a economia é ciência da escassez ou ciência das escolhas. Logicamente, a gente fala em todas as coisas lícitas. Nós sabemos que para nós trocarmos de carro, nós temos que deixar alguma coisa de lado. O que antes era 7 vezes por semana na pizzaria, hoje vai 3, porque eu preciso trocar de carro. Então, sempre, né, vai ser uma escolha. A economia, ela te traz. Você quer um bem, só que você vai ter que deixar alguma coisa para ter esse bem. A gente fala na economia do custo-oportunidade, né? Eu poderia estar tomando uma cerveja, mas estou aqui vendo a hora de economia numa sexta-feira. Lógico que vocês estão gostando. Vocês têm um projeto maior de vida profissional, mas tem gente que está tomando cerveja. Optaram por isso. Né? Então, ela é uma ciência da escassez ou ciência das escolhas. Porque todos os dias, se você for observar, todos os dias nós escolhemos algo que deixamos de fazer para fazer outra coisa. E diante disso, aquilo que eu falei, as necessidades humanas são ilimitadas, mas os fatores de produção são limitados. O que nós temos que fazer? Colocar em equilíbrio. Como? São situações, são mercados que cada um de nós vai ter que descobrir. Vamos lá no mundo jurídico. O que antes os advogados, né, tinham seus escritórios pomposos, hoje cada vez mais com a questão do online, a questão do remoto, nós não precisamos nem ter escritórios hoje. Isso é economia. Vocês vão imaginar, né? Vocês viram que começou a LGPD, né? Já estava no passado, agora começaram a trabalhar em cima disso. O mundo corporativo vai trazer essas situações para que vocês possam resolver. Porque há muitos dados aí jogados. Vejo no Serasa Experian, no começo do ano, 220 milhões de dados foram expostos. Nós temos no Brasil 210 milhões de pessoas vivas. Isso quer dizer o quê? Que 10 milhões ressuscitaram o CPF para utilizar. Negócio. Por quê? Nós temos as necessidades humanas ilimitadas, ou seja, sempre estamos consumindo algum tipo de produto ou serviço. Infelizmente, por mais que seja ilícito. E do outro lado, os fatores de produção que são limitados, que é escasso.
A gente vai ver aqui, mas vamos imaginar, 60% do petróleo mundial foi exaurido, ou seja, consumido. Por isso que há essas novas tecnologias de carros elétricos, combustíveis de outras matérias-primas, por quê? Está se acabando. Água potável. Por mais que nós estamos, lembra lá do ensino médio de vocês, ensino fundamental, acho, nós estamos em cima do aquífero Guarani. Nossa, essa é antiga. É a mesma coisa falar para vocês que nós tivemos o SPB. O SPB, arte, a educação artística. Mas vejam, por mais que nós estamos em cima aqui da água potável, mas às vezes falta água para nós. Regiões aí no Brasil faltam água. Israel investe tecnologias, milhões em tecnologia para dessalinizar a água do Mediterrâneo, se não me engano. Porque as coisas estão exaurindo, os fatores estão exaurindo, mas a população precisa se alimentar. A população precisa se vestir. A população precisa se comunicar. A população precisa se locomover e assim por diante. Por isso, é uma ciência social. Tem que administrar os recursos escassos para atender nós, os consumistas, não no modo pejorativo, mas todos os dias consumimos algumas coisas. Então, por isso, há essa discrepância muitas vezes dentro da economia. Beleza até aí? Pessoal de casa, qualquer coisa, dê um grito aí. Para entendermos, então, dentro das necessidades humanas, na administração nós temos uma tal de necessidade de Maslow. Fisiológicas e tudo mais, mas não é nesse caso. Logicamente, que se eu for perguntar para vocês, qual que é a primeira necessidade humana? Respirar. Mas não é esse caso. Qual que é a primeira necessidade humana dentro da economia? O que vocês acham? A alimentação. A alimentação, aquilo que nós falamos. Hoje nós acordamos, tomamos um belo café, 10 horas um café, meio-dia um almoço, 3 horas da tarde aquela tiazinha veio com aquela coxinha na tua loja, 6 horas da tarde antes de você vir para cá você comeu, depois você vai comer também. Então veja, o nosso consumo ele é todos os dias. Segundo, vestuário. Por mais que nós, essa sociedade, não compreensiva, mas a gente tem que usar roupas, A gente tem que usar roupas. E quando eu falo na alimentação, são indústrias. O que dá mais dinheiro? A indústria que produz cerveja ou que produz água? Água é fonte de vida. Água é fonte de vida, tipo, a campanha da fraternidade. Mas se você pensando em negócios, cerveja. Alimento industrializado. Você vai chegar agora em sua casa, você vai cozinhar um feijão, o arroz, ou você vai no miojão? Ou aqueles batata frita. Em Cascavel, antes da pandemia, os dados depois da pandemia a gente não tem. Mas como essa questão de alimentação no mundo dos negócios, frangos eram abatidos com 25 dias. O que no tempo de Deus, antigamente, era em 3, 4 meses. Porque tudo está sendo acelerado. Para quê? Para o nosso consumo. Professor, mas os cânceres, que isso a gente vê depois. Infelizmente. Mas hoje é comércio. Aquele boizinho que muitos de nós tínhamos, os nossos avós, demoravam 1 ano para carnear, em 4 meses estão sendo abatidos. Os nossos carros, Deus o livre se os nossos carros baterem em uma Kombi, em um Fusca, um Corcel, os nossos carros se despedaçam. Os Corcéis, não. Mas por que isso, esses nossos carros estão se desmontando? Porque precisa que nós compramos. Aquelas D20, é só os nossos avós que têm. Televisão.
Esses dias queimou não sei o que lá em casa, R$ 800 para consertar, sendo que uma está 1.700. Então, o prazo de validade dos produtos, ele é limitado. Para quê? Para o consumo. O meu avô ainda tem aquela TV que você tem que... Mas está lá. Mas isso não é moda. Por isso que a alimentação, essa questão da cerveja, da água, numa sexta-feira à noite, um bom exemplo, né? Mas vamos passar para a alimentação, que nem eu falei para vocês, as coisas estão sendo cada vez mais linhas de produção. É negócio. Porque tenta atender quem? Nós. As pessoas. O consumismo. Como? De qualquer maneira. Vestuário. Veja, vestuário é uma indústria, são negócios que cada vez mais cresce o mundo da moda, cresce o tipo de roupas. Hoje nós temos roupas à base de petróleo, da sustentabilidade, que não precisa passar. Comércio. Como tem calças jeans de R$ 50, como tem de 500. Negócio. E eu tenho que atender essa população. Ah, mas a de 50 faz a mesma coisa que de 500, mas da 500 fica mais bonito. E é o que dá dinheiro. Nós temos que pensar no que dá dinheiro. Vende pouco a calça de R$ 500, mas ele tem um valor agregado maior. É a mesma coisa vocês quando forem atender. Porque lá no final, não sei que época da vida acadêmica de vocês não é que terão que optar, mas vocês vão meio que ir numa lógica de o que vocês vão se especializar. Né? Qual área? Porque lembrando, eu sou da área de administração, às vezes nós queremos abraçar todas as áreas e acabamos não fazendo nada perfeito. Daqui a 5 anos, que área que vai se tornar rentável para vocês? São coisas que vocês têm que começar a pensar. Porque aqui, eu vou montar uma empresa no qual, veja aquele advogado lá, tem um escritório, tem filas lá. Mas às vezes aquela fila não quer dizer nada. Depende do teu serviço, depende do teu trabalho, o teu produto que você vai vender, que ele vai te dar um valor agregado ou não. Pense na alimentação. Água ou cerveja? A água é a fonte da vida. Mas não dá lucro. Infelizmente. Se nós tivéssemos uma aula de nutrição aqui, vocês iam me matar. Né? Mas pense no mundo dos negócios. Não dá. Vestuário é a mesma coisa. Você tem as calças. Aqui em Guarapuava eu gosto de contextualizar. Lojão do Queima, ninguém trabalha, né? Ninguém é dono do Lojão do Queima. Lojão do Queima, assim, mas você como consumidor, talvez você tenha, quem não é daqui, mas na cidade de vocês, tem sempre uma loja um pouco mais barata. Você sabe, você chega lá na loja, não sei se for acontecer só comigo, os vendedores estão assim, assim, esperando. Daí você pergunta alguma coisa, ela fala, no andar de cima. E te dá um cartão. Porque daí, quando você for no caixa, é só para mostrar o cartão que ela até atendeu, mas ela não fez nada. Só que você não vai reclamar, porque você sabe que aquela loja, aquele estabelecimento é daquela forma. Tanto que você está procurando coisas baratas. Agora vai em uma boutique da vida. Na entrada já te oferece cappuccino. Aí, o que difere dessa questão? Atendimento. Que daí você só vai ver o rombo quando vou chegar o teu cartão, a fatura, ou quando você for para o carro. Ou como tenho uma esposa consumista, ela fala que comprou uma camiseta por 100, vem uma parcela de 100. Uma de 5, uma parcela. Lógico que vocês não são assim. Vocês não são assim. Esse é o meu caso, né? Mas é isso que quando a gente fala em necessidades humanas dentro da economia, que é você explorar o que os outros estão precisando. Mas quem me garante que o Lojão do Queima não fatura mais que a Expressiva, vamos imaginar?
A Expressiva está no mercado, mas Lojão de Queima tem 3, 4 lojas no Paraná inteiro. Mas o que isso difere? O que eu isso quero mostrar para vocês? É que o Lojão do Queima quer gente igual nós. Pagar barato. Já a Expressiva, ou outras lojas, quer nós. Mas não tanto como o Lojão do Queima. E no mundo jurídico é a mesma coisa. Lá, quando vocês forem atender os seus clientes, vocês terão que verificar qual o público que eu vou atingir. Porque é negócio. E eu vou atender as necessidades deles. Eu tenho clientes, advogados, que é só a empresa. Como tem gente que é só pessoa física. O que dá mais dinheiro, professor? Não sei. Mas a partir do momento que você se dedica a atender a pessoa física, a pensão, a tributário, trabalhista, você se especializa nisso. Tá? Agora, voltando aqui à alimentação, aquilo que eu falei. A água, infelizmente, é a melhor coisa da vida, mas em negócio. Por isso que nós temos que ter malta, por isso que nós estamos na maior maltaria da América Latina. Isso é negócio. E vejam, não fica aqui. Vai para fora. Vestuário é a mesma coisa. Terceiro, precisamos nos alimentar, precisamos nos vestir. Habitação, moradia. Percebam como são as nossas moradias hoje. Possivelmente vocês, os pais de vocês, os avós de vocês tinham aquelas casas grandes, terrenos grandes, plantava cebolinha, couve, criava galinha, qualquer coisa ia matar ali. Vejam como são as nossas moradias hoje. E mais caras. Hoje nós temos prédios. E é negócio. Em São Paulo, tem apartamentos de 25 metros quadrados, vendidos a 250, 300 mil reais. 25 metros quadrados é metade dessa sala. Daí você pensa, como que vive uma pessoa em São Paulo, onde o cara só vai dormir? Serve. Daí entra outra situação, a arquitetura. De dia é um armário, de noite é cama. As coisas, os negócios estão mudando. Para quê? Para atender essas necessidades humanas. Aquela casa grande já cada vez mais está diminuindo. Isso é negócio. Quarto, habitação, alimentação, vestuário e habitação. Transporte. Está no Google aí? Muito bem. Transporte. A locomoção, nós. Como eu falei, o nosso petróleo em si está se exaurindo cada vez mais. Nós temos que ter combustíveis alternativos. E a tecnologia ela está aí para nos atender. Mas vejam, se eu fosse perguntar para vocês hoje questão de transporte, eu tenho dinheiro e quero que vocês me ajudem como uma consultoria jurídica. Vou montar uma indústria de carros ou de bicicletas hoje? Por quê? Mas não é só isso. Tem outras questões, o combustível, manutenção. Mas não tem manutenção, né? Mas assim, percebe-se hoje que a juventude, vocês, não querem mais ter carro. Coisa de velho nós, né? Eu quero ter meu carro. Hoje, cada vez mais a juventude, os mais jovens não querem ter carros. Tanto que, cada vez mais, carros novos estão sendo menos produzidos e menos vendidos. A Ford saiu do Brasil. Por quê? Eu vou estar não quer dizer que está no Brasil, mas vou estar num lugar onde não há consumo. Não sou louco? Carteiras de motorista estão diminuindo. Antes o nosso sonho era ter carteira de motorista, fazer 18 anos, vou ser independente.
Meu irmão ficou dependente da minha mãe até os 30 anos. Né? Então, as coisas elas estão mudando. Então, por que eu vou produzir carros se cada vez está diminuindo? Mas isso lembre de economia. Hoje, talvez possa mudar. Talvez possa mudar. Aí a gente vai entrar em macroeconomia no segundo bimestre, onde vocês vão entender um pouco de taxa de juros e tudo mais. Em 2014, 13, presidente Dilma, a indústria automobilística estava quebrando, literalmente. Muitos carros nos pátios. Daí precisa ter consumo, porque no Brasil a indústria automobilística, com sindicatos e tudo mais, envolve milhões de pessoas. Empregos diretos e empregos indiretos, um dos maiores do país. Então, através de políticas econômicas, que vocês vão entender um pouco, né, a presidente Dilma, ela zerou o IPI naquela época. O que é IPI? Imposto sobre Produtos Industrializados. Para vocês terem uma ideia, em carros é 25%. Ou seja, um carro que você hoje compra por 100 mil reais, 25 mil reais é imposto de produtos industrializados. Essas coisas que às vezes vocês veem nos Estados Unidos, Camaro a 70 mil reais e aqui é 150, é a realidade, porque lá não tem tantos impostos. Tanto que há, né, uma fala, uma conversa sempre de ter uma reforma, né, tributária e tudo mais no Brasil. Mas, encurtando a história, a presidente Dilma zerou esse IPI. Ou seja, o carro que era de 100 mil na época ficou para 75. O que isso acontece? Ele começa a demanda por esses carros. Ou seja, você resolve o problema da indústria. Mas dentro da economia, eu falo que é um cobertor curto. Você está com o pé quente, mas o teu nariz está gelado. Você sobe, você fica com o pé gelado. A economia sempre vai ser assim. Resolver o problema na indústria, porque houve muita demanda, ocorreu do outro lado, alguns bancos quase falindo e a população se endividando. Por quê? Porque nós, como consumidores, naquela época, você poderia comprar um carro sem entrada em 60 vezes. Então, os jovens, a grande maioria, foram e compraram. Só que isso é um erro desde lá que nós temos de criança, não temos planejamento financeiro, familiar mesmo. Eu ganho 1.000.000. Salário. Nossa, daí vem o vendedor, né, do carro. Olha, uma parcelinha de 300 pila, tá bom, né? Show! Sobra 700, né? Só que daí começa. O carro precisa de combustível, manutenção, impostos, você precisa pagar a conta. O que começou a acontecer? As pessoas começaram a não pagar os carros. E o banco ia e tomava. Só que para o banco tomar o carro, ele já estava no prejuízo. Porque, vocês sabem, quando você faz uma negociação numa concessionária, o banco paga a concessionária à vista. A dívida fica entre eu e o banco, não eu e a concessionária. E nós sabemos, se você for tirar um carro hoje da concessionária e dar uma volta no quarteirão e querer devolver, é 25% a menos o valor. Então, aquele carro que valia 75 mil, você vai pegar de volta, no máximo que você consegue vender depois é por 35, 40. Teve bancos que, esses BGN, não sei o quê, quebraram. Então, só ilustrando que economia você resolve o problema de um e impacta de outro. E daí depois você tem que resolver desse e assim por diante. E assim vai. Nós sempre temos essa questão assim, inflação, preço do dólar, e tudo mais. Mas veja, para quem é favorável, para quem é melhor que o preço do dólar suba? Para quem exporta. E veja, o agronegócio é 30%, 40% do PIB brasileiro, ou seja, lá em cima. Agora, para você que compra, então sempre vai ser assim. Uns choram, outros vendem lenço. Não. Porque nem pode, na verdade, dentro de um sistema capitalista. É o capitalismo selvagem, como diziam os titãs. É dessa forma.
Dessa forma. Por quê? Tem que ter alguém que produza para alguém consumir. Se você produzir algo que ninguém consome... Professor, qual foi a pergunta feita na turma? Eu perguntei assim, se nós... Eu tenho dinheiro hoje, né? Muito. Vocês não me conhecem, né? Mas eu tenho muito dinheiro. Se nós íamos produzir carros ou bicicletas. Hoje seria bicicletas todo por esse contexto que eu falei para vocês. Beleza? Então vamos lá. Então é o transporte, né? Nossa quarta necessidade humana. A quinta. Saúde. Saúde. Por que uma necessidade, né? E ela é ilimitada? Lógico, a gente está passando numa pandemia. Só que, por outro lado, tem indústria disso. E uma das que mais faturam. Vocês acham, dentro da tecnologia que há hoje, cientistas pesquisam, que não há cura para certos tipos de cânceres? E por que não está aqui? Comércio. Porque se nós fôssemos Highlander, eles não tinham faturamento. Eles... Highlander, nossa, eu tô ficando velho, né? O cara que não morre. Assim, um filme. Nossa, agora eu fiquei velho agora. O Highlander da vida. Porque assim, é igual o carro. O carro nosso não pode estar mais que 5 anos, porque depois de 5 anos começa a arranhar tudo, né? E a parafuso que solta, né? Nossa Senhora, né? Então, faz parte. Dentro da saúde tem essa necessidade humana ilimitada, que daí, do outro lado, tem a indústria que ela tem que favorecer. E isso que no Brasil, nós temos as maiores tecnologias, grandes profissionais da área da saúde estão fora do Brasil, porque nós somos celeiros dentro desse setor. Então, por isso que as indústrias fazem parte do nosso cotidiano. Então, necessidades humanas: alimentação, vestuário, habitação, transporte, saúde. Percebam que isso aqui tudo é negócio. Tudo é negócio. Aqui, mais tarde, vai ter mais. Eu estava brincando Wi-Fi, mas é verdade. A tecnologia, né? Bateria de celular, isso tudo, né? Ele é uma necessidade humana. Beleza, tá aí? Pessoal de casa, tranquilo? Tranquilo, professor. Valeu, Jair. Sim, Obrigado. professor. Então vamos lá. Agora, então se de um lado nós temos as necessidades humanas, da outra nós temos os fatores de produção. Qual o primeiro fator de produção que vocês acham que é dentro da economia? Matéria-prima vem de onde? A procura? Não, isso é lei de oferta e demanda, que isso aí a gente vai ver na microeconomia. Natureza, recursos naturais, tá? O primeiro fator de produção da economia, a gente fala terra, ou recursos naturais. Mas não é terra em si, tá? É tudo que envolve, tudo que é retirado. Vamos imaginar, o petróleo, recurso natural. A água potável, recurso natural. A madeira, aquilo que nós estávamos falando na aula passada. Madeira, tem madeira de lei hoje? Não. O que é? Esse aglomerado aqui, que depois de 3 mudanças, a porta já não fecha. Daí você reclama ou você compra, porque só tem esse. É comércio. Também a gente não pode ter aquelas mesas de embuia da avó, que precisava 10 para levantar, porque nós precisamos, né? A mãe precisa lá comprar o jogo de jantar com as cadeiras novas. Isso é comércio. A nossa madeira, nós terminamos praticamente que agora nós investimos milhões em tecnologia de reflorestamento.
E tanto que, né, todos esses nossos móveis é desse reflorestamento, esse aglomerado, esse móvel que nós temos em casa é serragem prensada. Recurso natural. Mas, professor, está se acabando, tá? Veja, madeira não há mais, água não tem mais o suficiente, petróleo está se exaurindo, minério de ferro está em alguns lugares já também. Então, assim, tudo que envolve terra fértil no Brasil, mais de 30% das terras são inférteis ainda. Lógico, também nas florestas amazônicas e tudo mais. Por quê? Porque desde a agronomia agora, trabalho com eles, o que acontece? Uma fazenda de soja, ela não é mais uma fazenda, ela é uma indústria sementeira, uma indústria de grãos, onde tem que ter administrador, engenheiro e tudo mais. Nessa sala aqui, no ano passado, nós colhemos 100 sacas de soja. Nesse ano, porque os custos subiram, para ter faturamento, eu preciso produzir 130, nesse meu lugar. E como que você faz isso? Você vai plantando, você vai degradando, até que chega um ponto que ela não dá mais nada. Aí eu tenho que investir mais e mais. Então, quando eu falo em terra, é tudo que envolve, e está se acabando. Mas temos que comer, temos que nos vestir, né? Segundo, recursos naturais e o outro, mão de obra, trabalho. Professor, mas você está falando que, lembrando que fatores de produção são limitados, escassos. Necessidades não, são ilimitadas. Trabalho é limitado. Mas, professor, você está falando que trabalho, mão de obra, ele é escasso. Veja, o Brasil tem perto de 15 milhões de pessoas formalmente desempregadas. Eu não estou falando em quantidade, eu estou falando em qualidade, capacitação. Vocês são provas vivas que vocês pensam na capacitação, no diferencial. Porque eu poderia estar tomando cerveja. E no mercado de trabalho, depois vocês se diferenciarem. O mercado de trabalho vai dizer qual o retorno. Mas eu falo dentro do trabalho da capacitação. Porque hoje nós somos, mas isso é histórico, isso é cultural. Os nossos pais, eles falaram assim, Fernando, você vai crescer, você vai se formar e você vai ter um bom emprego. Nós somos pautados a sermos colaboradores sempre, limitados muitas vezes. Aqui eu estou, e sempre no operacional. Só que há um problema. As máquinas estão substituindo a mão de obra operacional. Por exemplo, uma colhedeira, não sei qual a nomenclatura, substitui a mão de obra em média de 100 pessoas. Professor, mas veja que dó dessas 100 pessoas. O fazendeiro podia deixar essas mãos de obras trabalhando. Não, ele com bom coração, ele vai deixar essas 100 pessoas trabalhando, mas o vizinho dele investiu uma colheitadeira, e essa colheitadeira, ela colhe mais rápido e melhor, com menos desperdício, em menos tempo, com uma qualidade maior. E eu vou deixar o meu concorrente fazer isso? Negócio. As máquinas estão substituindo, só que ainda, eu vou falar do desenho dos Jetsons, você conhece? Não, eu não vou falar mais nada. Os Jetsons são uns desenhos lá do tempo antigo, bem antigo, onde ele mostra o futuro. Ele mostra o futuro, a gente em naves e tudo mais, sabe? Mas ainda precisa uma pessoa para estar na colheitadeira. Essa pessoa precisa pelo menos saber o botão que tem que apertar. Ah, professor, mas as outras 99 vão se capacitar, porque senão estarão fora do mercado de trabalho. Infelizmente, lógico, a pandemia ela acelerou muitas coisas, mas o Brasil já tinha, em média, aí de 12%, 13% sempre taxa de desemprego.
e a grande maioria, infelizmente, essa questão operacional. Por quê? As máquinas estão substituindo. Quando eu falo em trabalho, é a questão estratégica. E tem outra coisa no Brasil, infelizmente, mas não é só no Brasil, nós temos uma cultura, que para você estar trabalhando, você tem que estar levantando uma casa, pintando, capinando o físico. Atrás de um computador, infelizmente, no escritório da advocacia, muitas vezes não é visto como um trabalho. Só que está mudando isso. Por quê? Porque esse trabalho que vão se capacitando, e vocês serão prova disso, estão tendo uma renda maior. Só que está mudando. No segundo grau, 1997, quando eu terminei, no segundo grau ainda, pensei, agora eu sou o cara. Segundo grau, vou sair para o mercado de trabalho e fui. Na primeira entrevista, depois do segundo grau, você tem curso de datilografia? Eu falei, não. Vocês nem sabem o que é datilografia. Vocês nunca viram a máquina da datilografia, acho, alguns de vocês. Daí pensei, vou fazer. Fiz o curso de datilografia. Fui lá, apresentei o curso, já demorei demais, porque daí já entrou o curso de informática. Vocês não fizeram o curso de informática. Minha filha de 9 anos, ela não precisa de curso de informática, fazer Word, Paint. Fiz o curso de informática, depois veio a graduação, depois veio a pós-graduação, depois veio o mestrado. E assim. Hoje, pessoal, nós não podemos terminar os estudos. Vocês têm esse pensamento, esqueçam. Não existe. Principalmente no meio jurídico, onde todos os dias mudam-se coisas. E o diferencial é isso, essa capacitação. Outra, nós não podemos ter profissões, nós temos que ter carreiras. Que a profissão lá, você pode ser o melhor mecânico no interior de Bema, no Turvo, mas você vai ser um mecânico de corcel, carburador, giclê. Vocês nem sabem o que é isso. Daí ele pensa assim, eu vou para a cidade grande, vou melhorar de vida. Daí chega aqui, carros com injeção eletrônica, injeção elétrica e assim por diante. É essa capacitação. Está limitado? Tá. Muito limitado. Por quê? Porque a grande maioria de nós somos operacionais. Nós não pensamos estrategicamente. Nós temos que começar a mudar um pouco isso. Para quê? Para que esse trabalho seja ilimitado e comece a ter. Porque o que antes, ninguém é caixa de banco aí. Pensava, vou fazer administração, vou ser caixa de banco. Pergunto a vocês, no último ano, em quantas vezes foram no caixa de banco, lá dentro do banco? Se você consegue fazer transações por aqui, pelo celular. O que o caixa de banco fazia antes, ele sacava dinheiro para você e entregava, o caixa eletrônico faz. Então, o caixa de banco não pode ser hoje, tem que pensar, não, eu tenho que ser gerente de conta. Eu tenho que mudar esse cenário. E ele é limitado nessa questão. Não em quantidade, mas sim em capacitação. Porque quando você precisa um mecânico, e o teu mecânico de confiança não pode te atender, é um parto. Para você confiar em outro. Correto ou não? O cabeleireiro, tudo, né? Porque o trabalho, infelizmente, ele é limitado nesse sentido. Tranquilo? Eu sou caixa de banco, por que falar assim? Não. Porque ainda, lógico, o computador não consegue. Oi? A gente não escuta o que eles falam. Ah, tá, não, como é que é o teu nome? Mariana perguntou, né, que muitos falam, né, que os robôs vão substituir, né? Lógico, substituir um pouco dessas profissões que estão se extinguindo, mas não na totalidade. Por quê? Porque ainda, né, o computador não consegue criar. E espero que não faça isso, né?
Porque ainda, que nem eu falei, ainda na colheitadeira precisa ter nós, nem que seja para sentar e apertar o botão, mas você tem que saber qual botão apertar. Ainda nessa questão, tanto que há artigos, eu vou trazer para vocês, que há estudos que o futuro do trabalho humano é imaginação, criatividade e estratégia. É o futuro. Nós temos que pensar mais do que fazer. Tem um jargão que é melhor você pensar em meia hora e fazer em 2 minutos do que você pensar em 2 minutos e fazer a tarefa em 5 horas. Porque isso é retrabalho, e isso é custos. Então, ainda nessa questão, né, dentro do trabalho, ele é limitado justamente por isso, pela capacitação, não pela quantidade. Lógico que pela quantidade, aí gera, que daí a gente pode ver a questão econômica a outro setor da economia. Vocês percebem nos nossos semáforos o aumento, né, de pedintes. Vocês percebem na fila da caixa aumento de pessoas procurando auxílio emergencial. Você percebe pessoas vindo da Venezuela e outras nações vindo para cá. Isso, infelizmente, operacional muitas vezes. Professor. Diga, Jair. Também tem uma das coisas também, a questão da... Quer dizer, talvez essa tendência aí de capacitação até venha a piorar. Com a inteligência artificial. Isso mesmo, tem a inteligência artificial. Até um exemplo, até aqueles ônibus autônomos lá em Tóquio, lá das Olimpíadas. Isso mesmo. Né? Então, talvez essa seja uma das tendências futuras. É essa tendência, né? O Uber, ele já está com alguns protótipos aí, né? Já tem, né, carros mesmo sem... motorizados, né, sem motoristas, como também tem drones já de transporte, que já está sendo testado, onde não há piloto, entre aspas, né, mas tem o drone no qual ele vai se deslocar pessoas. Então, lógico, não é para a gente ficar amedrontado, mas o que a gente tem que buscar? É a realidade, não dá para você se esconder disso. Né? Então, é essa questão do trabalho humano. Terceiro, recursos naturais. Recursos naturais. Então, nós temos recursos naturais, nós temos mão de obra. Terceiro, capital. Mas eu não estou falando só em dinheiro. O dinheiro, ele entra junto. Mas estou falando... Professor, mas ele é limitado? Por quê? Porque, por exemplo, para você ter acesso ao dinheiro, você não é tão fácil assim. Por exemplo, assim, mas professor, eu sempre pergunto assim, não é o problema da economia, não era melhor imprimir mais dinheiro? Sempre pergunto. Esse dia meu filho perguntou, pai, por que não imprime mais dinheiro? O problema não é a quantidade. Você pode colocar 100 milhões de reais no banco lá do Turvo. Ninguém é do Turvo aí. 100 milhões de reais no Banco do Turvo. 70% da população está no Serasa. Ou seja, esse dinheiro não vai girar. Então não é questão da quantidade, mas sim do acesso ao capital. E quando eu falo capital, eu falo não somente dinheiro, mas um carro que você vai utilizar para você trabalhar. O escritório que você vai montar, o escritório de advocacia que você precisa de dinheiro. Se você estiver no Serasa, tem um ditado popular, mas é muito legal, que diz que instituições financeiras, bancos, eles te dão guarda-chuvas nos dias de sol, e te tiram esses guarda-chuvas nos dias de chuva. Porque quando você está movimentando o teu dinheiro, o gerente liga. Fernando, venha tomar um café conosco. Faz até um cappuccino para você. Né? E te oferecem produtos. Né? Aumenta o limite do cartão de crédito. Ainda bem que o cartão é meu. Né? Agora, não quero fazer isso, mas devo para o banco. Não te dão nenhuma água quando você vai lá. Porque quando você precisa mesmo do banco, quando você está endividado, está no Serasa, não consegue nem 10 reais do banco. Então é esse acesso que, infelizmente, para muitos, não adianta ter quantidade de dinheiro circulando se não der acesso, crédito à população. Só que daí entra outra coisa que a gente vai ver lá em inflação,
também dar crédito à população não é fácil. Não sei vocês, mas se fica uma semana com uma nota de R$100, troque para você uma água. Parece que aquele dinheiro... Porque nós somos extremamente consumistas. O banco te liga, tem uma linha de crédito aqui de R$5.000. Você não precisa daqueles R$5.000. Você vai lá e pega. Então, muitas coisas disso aqui é comportamento, só que influencia a economia como um todo. Aquilo que eu falei do Pronamp, entra aqui. Muitos que, infelizmente, tiveram que fechar as portas porque não tiveram acesso ao capital para ajudá-los. E eu estou falando, que eu falei, não só do dinheiro. O meu capital de trabalho hoje é esse celular e o notebook. Senão eu não poderia estar trabalhando com vocês hoje. É o nosso patrimônio. A Campo Real é a estrutura. É o capital. Mas o problema é esse acesso. Dinheiro há. Quem tem dinheiro continua tendo dinheiro. Mas o problema é quem não tem dinheiro e tem alguma dificuldade. Porque os empréstimos, né, a questão de crédito, ela se dá mais para as pessoas que têm condição do que para quem não tem. E, infelizmente, eu tenho alunos de pós-graduação que são bancários, gerentes, eu falo, e eles sabem disso. Quando você vai lá fazer um empréstimo no banco, vai aqueles senhores e senhorinhas e deixam, como é que falam, penhorado a casa. Não é penhora. É penhora, não é penhora. Penhora? É. E o gerente do banco sabe que eles não vão conseguir pagar. Porque ele sabe, né? Mas só que ele não tem o que ele fazer. Por quê? Porque é o trabalho dele. Ele também tem meta. Hoje, na verdade, nós somos números. Se você não atingiu a meta, faz 20 anos que eu trabalho no banco. Tipo assim, dane-se. Não atingiu o resultado. Até os órgãos públicos. Eu tenho amigos do Banco do Brasil. São pressionados todos os dias. Tem que vender. O que é o vender? Infelizmente, pegar aquele casal lá que não precisa do dinheiro e daí põe a casa e ele perde a casa. Como garantia, isso mesmo. Infelizmente é assim, mas é economia. Enquanto uns choram, outros vendem lenço. Quarto. Não. Esse é oferta e demanda. Nós vamos ver em microeconomia. Então, nós temos recursos naturais, nós temos recursos humanos, nós temos recursos financeiros ou capital, e daí nós temos tecnológicos, tecnologia. Queira você ou não, você alheio ou não, a tecnologia ela está aí, olha, né? Nós, aquilo que eu falei, eu chegasse aqui há 3 anos atrás com vocês, seguinte, daqui a 3 anos nós vamos estar trabalhando via online, Google Meet. Você está louco? Por que tecnologia ela é um fator de produção limitado? Porque ela é caro em alguns momentos. A colheitadeira de R$1 milhão tem uma tecnologia, mas infelizmente não é para o produtor de feijão que começou agora, ou ganhou uma terrinha do pai. Mas ele precisa daquela colheitadeira, senão ele vai colher bem, mas ele precisa investir, daí ele não tem capital. Daí, não tendo capital, eu preciso de trabalho. Preciso de gente que saiba operar essa máquina. Daí não tem, porque daí eu não tenho dinheiro para pagar o salário. Veja como uma coisa vai puxando a outra. A tecnologia hoje ela é sinônimo de produtividade. Quanto mais tecnologia você ter, mais produtividade você terá. Lojas de confecções, que o diga. Muitos pensaram, vou ter que fechar na pandemia. Conheço muitas lojas que mais que dobraram o faturamento usando uma simples ferramenta que é o WhatsApp, que é uma tecnologia.
a tecnologia, se vocês forem pegar livros de literatura dentro da economia, até o ano 2000 só tinha isso aqui. Porque de 20 anos para cá, né, a tecnologia, o mundo digital, ele evoluiu mais que 2000 anos atrás, antes de Cristo. E se você for analisar nesse último ano, evoluiu os últimos 10 anos a mais do que... Né? Então, assim, quando eu falo em tecnologia, essa é um pouquinho mais para cá. Por quê? Porque precisa. Você tem uma loja de uma farmácia com mais de 3 mil medicamentos sem um sistema de controle de estoque, por exemplo. Hoje é impossível você viver sem tecnologia. Um cara lá da Copel de Curitiba, eu vou deixar aqueles caras Campo Real lá sem luz, aperta um botão, fica sem luz aqui. Então são coisas, a tecnologia ela traz, e lembre sempre, produtividade. Lembre sempre da colheitadeira. Por mais que seja R$1 milhão, mas ela vai te dar o retorno. Porque ela produz mais, ela sem desperdício. Lógico que no primeiro momento tem um investimento, mas isso você vai conseguindo, né, trabalhar diante disso. Veja, hoje se você for analisar, você não precisa sair de casa para nada. Você come pedindo comida. Você tem o Netflix, você trabalha em casa, tudo. Daí tem o outro lado da tecnologia, né? Que a gente fica refém. Mas isso daí entra para a parte de psicologia. Daí. Ela é limitada porque nem todo mundo tem acesso nessa questão de cara. Porque vamos imaginar, dentro do mundo empreendedor, do mundo dos negócios, precisa de um sistema. É caro. As placas solares é uma tecnologia cara, mas que terá um retorno. Então é mais ou menos nesse sentido. Geração. 5, então dá mais tempo ainda. Então, terra, trabalho, capital e tecnologia. O quinto e último, não menos importante. Você está nessa venda, né? Comércio. Mas aqui entra. Aqui entra que é a capacidade empresarial. Não adianta você ter recursos naturais, não adianta você ter mão de obra, não adianta você ter capital, não adianta ter tecnologia se você não souber fazer nada daquilo. É o que eu falei para vocês, estratégico. Mas por que capacidade empresarial, professora? Isso aqui é os poucos que está vindo para nós. A gestão está aqui, isso mesmo. Por quê? Porque, como eu falei, nós somos moldados a ser o quê? Colaboradores. Trabalhadores. Aquela ideia dos nossos pais, nossos avós, você vai ficar na Campo Real até você se aposentar. E o filho teu vai ficar na Campo Real. Não existe mais. Se eu não der resultado aqui, filho, tchau. Faz 30 anos que eu trabalho aqui. O mundo empresarial, dos negócios, ele é racional. Se você não der resultado, não adianta você ter o melhor escritório de advocacia, os melhores advogados com você se não tiver público. Se não tiver retorno. Não adianta que vocês entenderem tudo da minha aula se na prova vocês não tirarem nota vermelha. Por quê? Nota vermelha, nossa, tempo que eu não falei isso. Nota vermelha. Por quê? Dentro da gestão tem duas palavrinhas que se chamam eficiência e eficácia. Isso é a mesma coisa? Não. Exemplo prático. Brasil 1, Alemanha 7. Se vocês puxarem em pesquisa real, vocês perceberão que o Brasil teve mais posse de bola que a Alemanha, que o Brasil teve mais passes que a Alemanha, corretos, que o Brasil teve mais chute a gol que a Alemanha, mais escanteios, ou seja, ele foi extremamente eficiente. Pergunto a vocês quem foi eficaz. A Alemanha. Muitas vezes não adianta você chegar a fazer e o resultado final.
Daí você percebe, o porquê que o Brasil teve mais posse de bola? Indo buscar mais no fundo do gol, não. Mas porque ele não conseguia jogar. Do futebol, né, o passe de lado, o passe para trás, não para frente. Os chutes a gol mais, porque estavam todos desesperados. Então, muitas vezes, essa eficiência que a gente pensa, que é o meio de tudo isso, mas não dá resultado. E às vezes você trabalha, você diz assim, faz 30 anos que eu trabalho e não consigo, porque alguma coisa você está errando. Então, é essa situação. Eu não quero desmotivar ninguém, tá? Fiquem, né? Senão vocês vão lá, Elisânia, vou sair daqui, porque o professor de economia desmotivou. Não, eu estou tentando mostrar a realidade para vocês, nessa questão. E no mundo, e pena que vocês não terão mais gestão dentro do curso de graduação, porque era muito importante. Porque vocês terão público, vocês terão recurso muitas vezes, e muitas vezes vocês não sabem isso, porque eu faço planejamento estratégico, eu tenho clientes em advocacia. Ganho muito dinheiro, ganho, mas não sabem para onde vai. É aquele tipo assim, igual nós. Onde foi o meu dinheiro? Né? E muitas vezes essa questão um pouco mais de capacidade empresarial, que está vindo aos poucos, porque não adianta recurso se você não souber empregá-lo. Quantas empresas que se desfazem por causa de dinheiro, mas que antes não tiveram gestão. Aqui em Guarapuava nós temos famílias e famílias, né? Exemplos que há 30 anos atrás mandavam. Era eles, o bispo, sempre né? O padre, o delegado e o gerente do Banco do Brasil, antigamente. Que, olha, o prefeito, né? E daí tem um outro caso que vocês, é um nicho de mercado de vocês, a tal de sucessão familiar, que muitos não conseguem fazer. Depois brigam por patrimônios, né? Tanto que se você, mas isso são dados. Todas as empresas multinacionais grandes eram empresas familiares e não dá certo. Na terceira, quarta geração acaba. Essas Todeskine da vida, Gerdau da vida. Por quê? Porque o vô pensou de montar um bar, montou, foi. O filho veio com aquela ideia do avô, tudo, mas daí tem uma coisa que vocês vão dar risada, mas é real. Casam. Entra outro da família. Outras pessoas, daí que veio o neto daí para destruir tudo. Porque daí não tem comprometimento. Isso são empresas familiares que estão cada vez mais por falta dessa capacidade empresarial. Isso! Porque o filho ganhou um carro com 18 anos de presente. Daí não tem. E essa questão aqui, nós temos que entender, pessoal, e daí vocês também vão entrar nessa seara do mundo empresarial, porque vocês têm que se... Lembrando, né? Vocês já são empresários porque vocês estão investindo na carreira de vocês. Ou vocês estão aqui de graça? Sexta-feira, 10h10 da noite, o pessoal em casa e vocês aqui escutando economia. Vocês vão querer reverter esse dinheiro para vocês. Mas uma coisa vocês têm, eu dou aula de empreendedorismo também, eu falo que tem uma diferença entre empresário e empreendedor. Empresário que compra uma melancia por 1 e vende por 2. O cara pensa, nossa, 100% faturamento. É o que todo mundo faz. Empreendedor é o que compra a mesma melancia por 1 e vende 10 copos de suco de melancia por 5. Usa a mesma matéria-prima, mas um negócio diferente. Pensem sempre nisso. Aquelas vezes, quando vocês se formarem, e a fila do teu concorrente ser grande, você pensa, eu vou fazer a mesma coisa que ele. Pense. Que talvez ele vai estar sendo um empresário normal, como todo mundo. O que nós precisamos ser? Diferenciados no mercado. Tanto como empresários, como... Diga! Seria agregar valor. Agregar valor, isso mesmo. Isso mesmo, agregar valor. Você tem que agregar valor no teu produto, no teu serviço. Em administração eu falo assim,
Às vezes eu dou um devaneio, mas é rapidinho. Agora não, mas antigamente no Dalpozo tinha as frutas soltas, a granel, né? Que a gente fala. Então, 1 quilo de mimosa, bergamota, o que vocês entenderem, mas vamos imaginar que era R$ 2 lá. E o mesmo produto no ponto extra, descascado, embalado em um pratinho de isopor envolto com plástico filme, 300 gramas por R$ 10. Professor, mas é o mesmo produto? Mas ele colocou um valor agregado em cima. Professor, mas tem gente que não gosta de descascar a mimosa? Tem. E por que você não vai usar ou usufruir ou procurar essas pessoas? É o mesmo produto que você consegue um valor agregado maior. Porque nós somos muito visuais, né? Sim. Isso. E assim, isso faz parte. Então, vocês voltam nas lojas de vocês, muitas vezes não é por preço, é por atendimento, que entra aqui. Entra aqui, dentro da capacidade empresarial. Beleza? Mudou bastante, mas ainda está. Mas ainda está muito ruim. Deveria ser diferente, porque hoje a gente tem mais acesso à informação na palma da mão, como o senhor falou, antes a gente fazer um curso lá no Senado, fazer um curso de atendimento, de vendas e tal. E hoje você faz isso, você vê vídeo, você vê tutorial. Nós, infelizmente, parece que essa geração está menos preparada. Entra no mundo comportamental lá, né? Para finalizar, pessoal, diante de tudo isso, lembrando, necessidades humanas limitadas, fatores de produção limitados, alimentação, vestuário, habitação, transporte, saúde de um lado, recursos naturais, trabalho, capital, tecnologia e capacidade empresarial. Na economia, nós temos problemas fundamentais a serem resolvidos. O que produzir nesse momento? Lembrando que ela tem uma sazonalidade. Aquilo que eu perguntei, carros ou bicicleta? Lá em 2014, se eu fizesse essa mesma pergunta para vocês, com o IPI zerado, seria carros. Então, a economia, ela sempre muda. Lembrando, ela entra num ciclo virtuoso. Segundo, quanto eu vou produzir? Terceiro, como eu vou produzir? E quarto, e talvez o mais importante, para quem eu vou produzir? Isso, né, lembrando que quando eu falo produção, né, não é produção em si de produtos, mas desde um serviço que vocês oferecerão serviços. Então, veja, o que vocês vão oferecer? Tributária, criminalista, trabalhista e tudo mais? Quanto eu vou produzir? Para que população? Só Guarapuava, região e tudo mais? Como eu vou produzir? Eu vou ter um advogado associado, vou ter um escritório, vou ter, né, tudo mais. E outra, vou ter público. Eu vou montar um bar, eu sei que vai ter público. Mas se você perceber no decorrer do tempo do bar, você vai perceber que tem gente que toma cerveja, vinho, pinga, tudo mais. O exemplo claro que eu dou, vocês não conhecem aqui, mas talvez o Metropolitano e o Pigalle, um na frente do outro. As pessoas que vão no Metropolitano possivelmente não vão no Pigalle. E as pessoas do Pigalle possivelmente não vão no Metropolitano. Porque o Metropolitano são nós, quer dizer, vocês não. Mas eu, que sou quebrado, vou lá em um conjunto dos professores, nós rachamos 1 litrão em 3. Esse é o público do Metropolitano. Aquela música, né, tinha dia lá, se o cara tivesse algum piripaco, só ia ver no outro dia, porque ele ficava... Agora, no Pigalle, você tem garçom, você tem um ambiente estilizado, você já paga o chopp a R$20. Então, você sabe, é aquela mesma percepção do Lojão do Queima e outra boutique. O que dá mais dinheiro? Não sei, mas o Metropolitano pode ser que dê mais dinheiro. Aí é negócio.
Mas vocês têm que definir o público que vocês vão atingir. Ah, eu vou atingir os dois. Não consegue. Porque a família não vai no metropolitano. E os bêbados não vão no Pigalle. Por quê? Porque é o valor um pouquinho mais agregado. É a mimosa com casca e a mimosa descascada. Mas nós sabemos, aí daí tem muito, né? A gente é de Guarapá, sabe? Né? Que a gente sabe o poderio econômico financeiro do Dalpozo. Mas quem vai no Dalpozo sabe aquele jeito. As tiazinhas ficam no corredor, se encontram, né? As comadres. E começa a conversar, você tem que esperar muitas vezes, aquele influxo de carrinho. Você atravessa um quarteirão e, literalmente, você atravessa um quarteirão para você ir buscar um feijão, mas você sabe que você vai ter isso lá. Mas você não reclama. Agora, você vai no ponto extra, você já chega aquela porta de vidro. Se você nunca viu na vida, você não sabe se está fechado ou aberto, você fica meio parado. E as pessoas que vão no ponto extra sabem que aquilo aí vai ter um valor agregado maior. Então tem público para todos os gostos. Já o quê? Não. Mas o que ele é? Ele é bem diferenciado assim, sabe? Bem diferenciado dos outros mercados. Você entra lá, parece que você está num shopping, na verdade. E o silêncio diferente, som de fundo, os produtos são praticamente tipo sementes, outros tipos de Produto linhaça, essas coisas, tipo. tudo bem diferenciado assim. Você olha de novo, você precisa de verdade mesmo. Pois e isso é negócio, isso atrai. Isso, e a gente consome isso. Eu estava brincando, e eu brinco, na verdade, que hoje quinto dia útil, né? Hoje, há uma semana atrás, final de mês, eu estava tomando essas horas Cristal gelada. Hoje, quinto dia útil, Budweiser. Nós somos como consumidores assim. Há uma semana atrás era 50 de gasolina. Amanhã já vai para encher o tanque. Assim. Vocês perceberão que também no nicho de mercado de vocês vai ter semanas que vocês vão atender mais do que outras. Porque depende desse círculo virtuoso da economia. E esses problemas fundamentais da economia. Para finalizar, uma pergunta. Quantos vocês em casa, nessa mesa aqui, uma mesa que vocês têm em casa, mesa de jantar, de madeira ou escritório, quantos fatores de produção tem nessa mesa? Todos? Não, só não tem. Mas tem capacidade de material, só não varia aqui. Tem todos. Você tem recursos naturais, o ferro, a madeira. Você tem uma mão de obra, alguém que foi lá, plantou essa madeira, cortou essa árvore, transportou essa árvore. Você teve capital, desde o machado que foi comprado, desde da serra, desde a máquina na marcenaria. Você teve tecnologia de ter uma máquina que pudesse cortar ondulado aqui. E você teve capacidade empresarial de um lojista, percebe? Eu vou vender para Campo Real uma mesa de 1,5 m por 60 bege que eles vão comprar. Então, tudo. Então, a economia é isso. Necessidades humanas ilimitadas de um lado, fatores de produção limitados de outro. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que atender todo mundo, só que eu tenho recursos escassos. Estratégia, diferencial de mercado, né? E principalmente, hoje, cada vez mais, capacidade empresarial. O empresário versus o empreendedor, até no ramo jurídico, até no nicho de mercado que vocês vão trabalhar. Beleza? Pessoal em casa, tranquilo?
Tranquilo, professor. Tranquilo, Beleza. professor? Professor. Beleza. Mas eu vou deixar uma pergunta a vocês. Ah, professor. Mas não precisa me responder agora. Pode ser até daqui a 10h40. Eu vou postar lá no grupo de vocês, para vocês fazerem responder uma pergunta para mim, através do Google Forms, até para participação em aula. Eu não faço chamada. É rapidinho. Lembrando, né, pessoal, eu esqueci, né, o material está no Classroom, esse material eu já postei para vocês. Amanhã vai estar a gravação, né, também dessa aula, um link através do YouTube, né, que eu disponibilizo sempre para vocês. Respondam aí, está no grupo de vocês aí, esse Google Forms. Só entrem ali e respondam para mim, por favor.